Palmeiras responde se tem interesse na contratação do volante Hernani. E Gabriel Neves fica no São Paulo para 2023? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essas duas perguntas. Falo também sobre o Corinthians, por que Robert Renan não se mudou para a Rússia. Tem uma discussão entre empresários que vai te ajudar a entender essa história. Vou falar também sobre Matheus Vital, jogador que tem sido especulado em vários clubes do Brasil e do exterior para completar o Flamengo, com dúvidas em relação à permanência de dois zagueiros. Tem também tudo sobre as últimas do mercado e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreva no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que sempre oferece as melhores condições e cotações para você apostar. Nessa terça, quarta e quinta são 6 brasileiros em ação na Libertadores da América e na Sul-Americana. 3 jogos de brasileiros na Sula, mais 3 jogos de brasileiros na Libertadores da América. Para você aproveitar todas essas cotações que eu estou mostrando na tela, é bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo, já faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar. Só não se esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Vasco da Gama, que anunciou nessa segunda-feira seus 2 primeiros funcionários depois da fusão com a 777. Luiz Melo será o CEO do clube, enquanto Paulo Brax será o diretor executivo de futebol. O nome do Brax nem é novidade, com passagens por Internacional e América Mineiro ele já havia sido contratado. Luiz Melo já havia trabalhado também como CEO do Vasco em outro momento. Bora contar sobre Luan, novo reforço do Santos. O ex-jogador do Corinthians, emprestado até dezembro, chegou garantindo que está muito animado. A frase dele é a seguinte: quero jogar o quanto antes. Te convence? Bora falar também sobre Dedé, que acertou nessa segunda-feira rescisão do contrato com o Atlético Paranaense. O vínculo se encerrava em dezembro, vinha sendo pouco aproveitado e ele pediu a rescisão, conseguiu, pode se acertar com o Avaí. Para completar, quero falar sobre Alisson, meio atacante do São Paulo, sem jogar há algum tempo, está recuperado de amidalite e deve se colocar à disposição para a partida de quarta-feira contra o Ceará, jogo no Castelão, válido pela Sul-Americana. Para fechar o giro de notícias, Bosquilha vai assinar contrato com o Curitiba, empréstimo até dezembro, quando se encerra o contrato dele com o Internacional. E mais uma do Coxa, Igor Paixão, como eu contei para vocês outro dia, está de malas prontas para jogar no Feyenoord da Holanda. O Feyenoord vai pagar cerca de 6 milhões de euros para levar o atleta em definitivo e ainda tem mais 2 milhões de euros em bônus atrelados à performance. A única dúvida diz respeito ao percentual de venda futura. Os clubes negociavam essa questão e o Feyenoord estava disposto a deixar 10% do valor de uma venda para o Coxa. Bora mudar de assunto e falar sobre Matheus Vital, meio atacante que não fica no Corinthians e tem sondagens / propostas de Curitiba, de Internacional, de Grêmio, de Fortaleza, entre outros clubes. O mais provável destino de Matheus Vital é o Valladolid da Espanha, o time de Ronaldo Fenômeno. Durante o fim de semana estava quase tudo certo, mas pequenos problemas de ruído na negociação, especialmente entre os empresários e o Valladolid, fizeram a coisa dar uma pequena travada. A frase que eu ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas é a seguinte: a tendência ainda é fechar, mas andou algumas casinhas para trás no fim de semana. Corinthians e Valladolid estavam acertando a transferência em definitivo do jogador, o Valladolid pagando uma pequena compensação financeira e deixando um percentual grande de uma venda futura para o timão. Bora falar agora sobre a treta de empresários que impede, pelo menos até esse momento, a transferência de Robert Renan para a Rússia. Eu já havia contado para vocês que o zagueiro de 18 anos de idade, com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, é pretendido pelo Zenit. E a proposta considerada imbatível já está na mesa do timão há alguns dias. O que pega? Seu empresário oficial é o Edu Boldai, que é um cara com quem ele trabalha há bastante tempo. O problema é que a proposta apresentada ao Corinthians veio via Fernando Garcia, que é um empresário bastante conhecido no Corinthians e que tem ótima relação com os dirigentes do Zenit. 4 dos brasileiros que estão lá são dele. O Ivan, goleiro, o Mantuan, atacante, o Malcom e o Claudinho, atacante de lado de campo. Aproveitando-se dessa influência, o Fernando Garcia trouxe essa proposta para o Corinthians e tem afirmado, de acordo com o Edu, que só sai negócio se for com a participação dele. O Edu diz o contrário, assegura que ele e o Duílio conversam frequentemente com Alexander Medvedev, que é o diretor de futebol do Zenit. E em meio a todo esse contexto ainda surgiu uma outra polêmica, a possibilidade de o Robert Renan trocar de empresário.
De acordo com o Edu Boldai, o Robert recebeu uma proposta de 3 milhões de reais, além da doação de um carro para que ele trocasse a empresa do Edu pela Elenco Esportes, que é a empresa do Fernando Garcia. Robert já teria dito não para essa proposta, quer continuar com o Edu, e o clima está bastante ruim entre os empresários no que diz respeito a essa situação. O Corinthians aguarda uma definição para saber se consegue ou não vender o jogador, proposta que balançou o timão, considerada bastante alta por um atleta bastante promissor. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Flamengo. Contei para vocês pela manhã que o futuro de Rodrigo Caio virou uma incógnita. Se ele tiver de passar por uma nova cirurgia, não está descartada a rescisão de contrato de forma amigável. Essa informação havia sido revelada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Consegui contato com uma pessoa próxima ao Rodrigo Caio e essa pessoa admitiu que sim, essa é uma possibilidade caso o Rodrigo tenha de passar por cirurgia. Ele se contundiu há um mês, sofreu uma lesão no menisco. O Flamengo optou por um tratamento conservador e durante um mês ficou de avaliar essa necessidade ou não de uma cirurgia. A decisão vai ser tomada nos próximos dias pelo departamento médico do Fla. Se precisar passar por cirurgia, o Rodrigo Caio não joga mais nesse ano, temporada marcada por vários problemas físicos, ele só esteve em campo em 12 partidas. Apesar de ter vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, a rescisão de forma antecipada seria uma forma de permitir ao Rodrigo Caio se tratar com mais calma, óbvio que recebendo os salários até o fim do contrato. Vou ficar de olho nessa história e quero contar sobre outra situação envolvendo o Flamengo. Vocês lembram de uma proposta do Krasnodar da Rússia pelo zagueiro Léo Pereira na semana passada, né? 4 milhões e meio de euros por 70% dos direitos econômicos. O Flamengo é dono de 85%. Pois bem, o Krasnodar aumentou essa oferta para 6 milhões de euros. A tendência é que, mais uma vez, o Flamengo diga não a essa proposta, até porque o Flamengo gastou pouco mais do que essas cifras. Então não seria compensador para o Flamengo fazer esse tipo de negócio. A menos que o Krasnodar melhore essa proposta, o Léo Pereira continua no Fla. Vale a lembrança de que a janela de transferências na Rússia só se encerra em 8 de setembro, ainda há bastante tempo para que esse negócio possa ser definido. Quero responder agora sobre a possibilidade de Hernani, volante que pertence ao Parma, disputou a última temporada no Genoa, ser contratado pelo Palmeiras, especulação que começou na semana passada e ganhou ainda mais força nas redes sociais. Sandro Barbosa chegou a afirmar que o Palmeiras tem a intenção de contratar o Hernani e o Parma pede 4 milhões de euros para fazer o negócio. O Palmeiras tenta convencer o clube italiano a liberar por empréstimo com opção de compra. Antes de gravar o vídeo, chequei com a minha fonte do Palmeiras se existe alguma tratativa e se o Palmeiras tem a intenção de contratar o Hernani. A resposta foi definitiva, não, completamente fora dos planos. O Palmeiras pensou em contratar um volante no início dessa janela de transferências, mas com o crescimento do Gabriel Menino e a utilização de Fabinho no time principal, ele é muito bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, está descartada a contratação. Tem outro ponto que pesa, a dificuldade financeira do Palmeiras com o fluxo de caixa. O Tabata será comprado do Sport, em todos os detalhes já estão definidos, faltam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, e o Palmeiras encerra seu ciclo de contratações nessa janela de transferências, não virá mais nenhum volante, nem jogador de qualquer outra posição. Palmeiras que já havia contratado o Flaco Lopes em negócio superior a 10 milhões de dólares e também Merentiel, atacante uruguaio, o Flaco Lopes, atacante argentino, Merentiel, atacante uruguaio. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Gabriel Neves. Vários de vocês são paulinos me perguntam se o volante uruguaio fica ou não para a próxima temporada. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro. O São Paulo desembolsou 300 mil dólares para ficar com o jogador por 1 ano e meio. Se quiser contratá-lo, vai precisar desembolsar mais 1 milhão e 700 mil dólares. Esse valor seria para o próprio Gabriel Neves, que rescindiu seu contrato com o Nacional do Uruguai antes de se tornar reforço do São Paulo. Na metade do ano, algumas semanas atrás, o Gabriel vivia uma fase bastante ruim no São Paulo e chegou a procurar seu representante para pedir que fosse negociado. Na oportunidade, o São Paulo conversou com o Gabriel e colocou ele para jogar com mais frequência. O Gabriel melhorou, se tornou um titular absoluto e agora existe sim a possibilidade dele permanecer. Mas essa decisão vai ser tomada pela comissão técnica e pela diretoria apenas no fim da temporada. O São Paulo quer saber como é que o Gabriel Neves é capaz de se manter em alto nível. Se ele é capaz de se manter em alto nível, se sim, a tendência é que ele fique. O Gabriel deu uma entrevista a uma rádio uruguaia e afirmou o seguinte sobre seu futuro: hoje gostaria de ficar. Tenho, claro, o sonho de jogar na Europa, mas isso é passo a passo. E se tenho a possibilidade de continuar jogando aqui, não duvidaria em seguir no São Paulo. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Gabriel Neves admitiu que chegou a conversar com clubes argentinos,
naquele momento de dificuldade no São Paulo. Conversas todas descartadas, hoje o foco total no tricolor. Para fechar o vídeo e sobre o São Paulo, Orejuela, lateral direito que está emprestado ao Atlético Paranaense, pode acabar parando no Deportivo Cali, time da Colômbia, seu país. O Orejuela perdeu espaço no Atlético Paranaense, não tem moral no São Paulo e o empréstimo poderia ser uma solução para os 3 clubes. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!